Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você a passar aqui 10 minutinhos falando sobre doutrina espírita. Como todos já sabem, né, estamos estudando a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos abordar, já indo direto ao ponto, né? Nós vamos abordar um assunto muito interessante. Você tem medo de morrer? Você teme a morte? Enfim, antes de começar a falar sobre isso, né, para as nossas reflexões e para vocês ficarem aí então pensando muito nisso, todos nós, se inscreve no canal aí, deixa o seu joinha se você gostou, ou se no final você não gostou, deixa o não gostei, não tem problema nenhum, como dizemos na doutrina espírita, né? Sem milindre, tá? O importante é que você deixe seu comentário, aí seu comentário é muito importante, deixe as suas perguntas, aí se você tiver sobre o assunto, tá bom? Hoje, como vocês podem ver, estamos gravando num ambiente diferente, né? Um ambiente junto com as plantas, junto aí um pouco com a natureza, aproveitando esse sol maravilhoso e radioso, radiante, enfim, para nos lembrarmos de uma coisa, a vida, né? Nós estamos vivos na matéria, né? Biologicamente falando, eu, você que está me ouvindo e me vendo, essas plantas aqui ao meu lado, toda a vida aqui, né, presente, as borboletas, os insetos, a vida, ela pulsa onde quer que nós estejamos. Mas todos nós sabemos que temos um limite de tempo, né? A nossa vida biológica, ela tem um termo. Vai chegar um dia que, assim como essa planta aqui vai morrer, eu também vou morrer, você que está me ouvindo também vai morrer. É a morte biológica, da qual nenhum de nós escapa. A questão é, você tem medo disso? Você tem medo desse fenômeno? É o que aborda o capítulo 2 de O Céu e o Inferno. Bom, a primeira coisa que precisamos entender é que o medo da morte, o temor da morte, antes de tudo, é consequência da lei de conservação. É o instinto de conservação que nós temos. Afinal de contas, se nós não tivéssemos medo da morte, nós seríamos muito temerários, nós nos arriscaríamos aí a ermo e inconsequentemente e colocaríamos a nossa vida em risco em qualquer situação. Então, o medo da morte é um mecanismo evolutivo muito importante que nos concede aquele senso de ter cuidado, aquele senso de fugir do perigo, aquele senso de não arriscarmos a nossa vida. Então é muito importante frisar isso. E o medo da morte é também consequência da lei de conservação, sem a qual nós pereceríamos por qualquer desatino que nós tenhamos, né? Agora, falando filosoficamente, que é a parte em que se dedica mais Allan Kardec aqui na obra, o medo da morte, eu penso que ele e Kardec registra isso, ele é motivado por algumas consequências, algumas coisas. Primeiro, realmente nós temos medo do desconhecido, nós temos medo daquilo que nós não sabemos. Então, para aquela que, nos lembrando agora do capítulo anterior, que acredita que depois da morte não há nada, depois da morte acabou tudo, talvez venha um medo acompanhado de uma sensação de depressão enorme, achando que quando você morrer vai acabar tudo, vai terminar, tchau, bênção e adeus, não é assim que se diz? Para as pessoas que pensam assim, realmente a morte traz um medo, porque vai ser o fim de tudo, né? Vai ser o fim, você vai ter que se despedir de todos os que você ama, de todas as que você ama, das suas atividades, das coisas que lhe dão prazer na vida. Acabou para essas pessoas, né? O medo da morte, muito provavelmente, é provocado por isso. Para aquela corrente, né, observe que tudo está ligado ao capítulo anterior, né, ao capítulo 1, que é o futuro e o nada. Para aquela pessoa que acredita que há uma vida após a morte, né, mas ela está subordinada ao se eu vou para o inferno, ou se eu vou para o céu, tem aquele frisson, aquele medo, né? Puxa,
Será que eu fiz a minha tarefa direitinho? Será que eu vou para o fogo do inferno? Ou será que eu mereço o céu? Essa dúvida talvez martirize o coração e o espírito das pessoas. Sem parar para pensar em certas situações. Por exemplo, será que um pai seria feliz, um pai ficaria feliz estando no céu, sabendo que seu filho ou filha está no inferno? Ou se sua esposa, ou se seu marido está no inferno? Será que haveria felicidade? Essa teoria do céu e do inferno, como nós já abordamos anteriormente, ele traz essa dicotomia, né? Traz essa tristeza pungente, porque você pode ser separado, né? Você pode, por exemplo, se a pessoa que você mais ama for para o inferno, você só vai vê-la de novo se você também for para o inferno. Então é uma teoria estranha, né? Sem falar no panteísmo, né? O panteísmo, que é o retorno ao nada, como já falamos, também é uma teoria que causa medo, porque embora você sobreviva, mas você volta ao todo universal, e esse retorno ao todo tira a sua individualidade. Finalmente, né, aos espiritualistas, ao espírita, enfim, aquele e aquela que acredita na vida futura, aquele e aquela que sabe, como nós sabemos no Espiritismo, que a vida continua, e aí sim, claro, o que vai ser do futuro vai depender do que estamos fazendo aqui, vai depender do acúmulo que fizemos ao longo das nossas existências, mas a vida continua, após a morte iremos para o mundo espiritual, lá estagiaremos não, lá ficaremos no estado de errante, nos preparando para a próxima encarnação, e isso com certeza nos traz uma segurança tão grande, nos traz uma segurança tão apaixonante, vívida e real, que realmente dessa forma não há motivo para temer a morte, não há motivo, porque você sabe que, primeiro, você vai continuar vivo, espiritualmente, que inclusive é a forma mais real. Você vai continuar vivo, com todas as suas ideias, com todos os seus sentimentos e emoções. Segundo, você vai rever aqueles e aquelas que você ama. Você pode até ficar separado por um tempo, mas cedo ou tarde você vai voltar a ver aqueles que lhe são queridos. Sem falar que regressando ao mundo espiritual, você vai rever espíritos amados e amadas que você nem se lembrava que eram queridíssimos seus, e quem sabe muitos deles vão lhe receber lá durante a passagem. Então, realmente, a doutrina espírita nos mostra que não há motivo para temer a morte. A morte, muito pelo contrário, deve ser encarada como uma passagem maravilhosa, fascinante, misteriosa, sim, com certeza, muito misteriosa, mas que nos aguarda todo um mundo, todo um universo que vai vir depois. Kardec anota também uma coisa muito interessante aqui no capítulo 2, é que talvez uma das coisas que nos motive a temer a morte é o fato de que a morte realmente ela é retratada de maneira muito lúgubre. Kardec registra isso. A morte é retratada sempre de maneira pesarosa, sempre de maneira assim, a se lamentar muito. Vamos falar a verdade, vamos falar assim, sem falsidade, vamos ser honestos uns com os outros. Mesmo nós que somos espíritas, quem não chora muito na morte de um ente querido? Quem não sente aquela sensação de extrema tristeza quando morre uma pessoa muito cara para nós? E olha que somos espíritas, sabemos que a vida continua. E por que sofremos tanto? Sabe o que é isso? Apego. É que nos apegamos à matéria, nos apegamos ao fato de poder ver todos os dias, ou quase todos os dias, de afagar o cabelo, de beijar, de abraçar. E quando nós somos assim impedidos de fazer isso, pelo fato de alguém querido nosso ou querida desencarnar, morrer, nós sofremos muito. Ou seja, mesmo nós espíritas ainda lamentamos muito, ainda choramos, eu acho até que exageradamente durante a morte. O que você pensa sobre isso? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. A morte, como aliás em certas culturas, que eu acho que
nessa questão, talvez estejam até bem avançados, mais avançados do que nós. Os budistas, por exemplo, quando um monge budista morre, eles celebram. Ocorre uma festa de aproximadamente uma semana, uma festa alegre, e eles se alegram realmente pelo monge ter retornado à pátria espiritual, e nós só lamentamos. Talvez, de novo, talvez seja um problema da cultura ocidental que celebra a morte com muito pesar. O símbolo da morte é sempre aquele homem encapuzado, né, aquela ceifa lá, não sei, esqueci aqui o nome daquele artefato, né, que a morte carrega. Quando não é aquela criatura, é a caveira, né, a imagem de uma caveira, já nos alude putrefação, decomposição. Acho que está faltando nós, ao invés de lamentarmos a morte, talvez num futuro mais próximo, nós celebrarmos a passagem. Afinal de contas, nós vivenciamos no dia a dia do Evangelho, nos cursos espíritas, que a morte é uma libertação. Se a morte é uma libertação, para que tanto pesar? Para que tanto temor? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Para terminar, eu só queria abordar um assunto que Kardec não registra isso. Mas para mim, sabe aí a minha opinião, finalmente, talvez o medo da morte, ele venha muito, não pela morte em si, mas pela forma pela qual você vai morrer. Porque uma coisa é você morrer, por exemplo, deitado na sua cama confortavelmente, como se diz no jargão popular, morreu como um passarinho. Você dormir e não acordar mais. Outra coisa é você ter uma morte dolorosa. De repente um câncer agressivíssimo. Imagina muitas pessoas que morrem queimadas, que morrem afogadas, que morrem por violência, por traumatismos assim que leva à morte. Talvez o medo da morte tenha muito a ver com isso. Talvez não da morte em si, mas o método de se morrer. Realmente existem mortes dolorosas, enquanto que existem mortes mais tranquilas, mais... E outra coisa também, para finalizar, de fato, quem não gostaria de morrer com 150 anos? Né? A gente tem medo de morrer novo, ainda com tanta coisa para fazer, e isso preocupa, né? Morrer assim, antecipadamente e compulsoriamente. Seja como for, precisamos amadurecer essa questão, precisamos amadurecer esse temor que para a doutrina espírita não combina. Então, é essa a aula de hoje, é essa a mensagem de hoje para as nossas reflexões. Pensem sobre isso, deixa aí no seu comentário aí o que você acha sobre isso, tem alguma pergunta, concorda com essas implicações ou não? Você tem medo de morrer? Se tem, qual o medo específico que você tem da morte? Deixa aí nos comentários. Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius e assim nós encerramos o capítulo 2 da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Como sempre, beijo no coração, muita paz e amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima.